Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É com muito prazer que venho estar aqui, diante dos irmãos nessa noite, falar um pouco do amor de Deus. Amém? Irmãos, eu quero falar para vocês hoje a respeito da história de José. José, ele era um homem temente a Deus, Um homem usado por Deus. E eu quero falar para vocês aqui no primeiro versículo aqui da Bíblia, Gênesis 37 em diante. Diz assim: José é vendido pelos seus irmãos. José é vendido pelos seus irmãos. Então, recapitulando um pouco da história aqui, irmãos, a história de José é uma história incrível, José, ele era um moço, eu creio que naquela época, jovem, e todos os seus sonhos ele contava. Tudo que acontecia com ele, com José, ele contava. Ele tinha um sonho, ele contava aquele sonho, Ele falava: olha, eu tive um sonho que acontecia assim, assim, assim. E o meu sonho se realiza. Então ali começou a surgir uma grande inveja entre seus irmãos. E ali no meio dos irmãos, alguns irmãos falaram: quer dizer que você acha que você vai mandar na gente. Você é nosso irmão mais novo e você vai mandar na gente. Então, passados-se os anos, o sonho de José começa a se tornar realidade. As coisas começam a acontecer. Aqui no capítulo 37 vai dizer que José é vendido pelos seus irmãos. A inveja se tornou tão grande contra o próprio irmão, A inveja se tornou tão grande contra José, que José é vendido pelos seus próprios irmãos para uma caravana de ismaelita, Aí eu vou aqui para a Bíblia e vou falar um pouco a respeito. Aqui diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José, olha só, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica tala de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, os irmãos de José começaram a odiar José. Então, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e quero saber dos irmãos: por que uma pessoa, ela pode ser odiada por ser amada por muitas pessoas, ou por muitos, ou por uma pessoa só? Por que isso? Eu acho assim que aquela pessoa, que o José, por exemplo, eu creio que o José ele não esperava isso, que ele fosse tão amado, tão desejado, uma pessoa tão, Mas tudo era plano de Deus na vida de José. Amém? Vamos continuar. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Olha só. Pois lhe disse: rogai-vos, ouve este sonho que tive.
Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Olha, então são coisas que José dizendo para eles aqui, que José ele começou a passar para os seus irmãos uma visão de que ele reinaria sobre os seus irmãos, né? Os feixes se prostrando queria dizer os irmãos se prostrando a ele, né? O significado. Então ali, irmãos, quando José ele é vendido, né? Ele vai para o Egito. Ele vai ali com aquela caravana de escravos. Chegando José no Egito, ele é comprado por um bom mestre. E ali ele passa a cuidar, zelar da casa do Potifar, né? E por ser um rapaz jovem, bonito, eu creio, um rapaz diferente, e estando ali sua esposa, a esposa de Potifar ali, sempre só, né? Então aconteceu dela tentá-lo, né? José foi tentado pelo inimigo, né? Então, mesmo ele sendo tentado pelo inimigo, ele, depois de ser preso, ele nunca perdeu sua esperança em Deus. Ele nunca perdeu a sua fé. E quando ele foi preso, ele respondeu, né, para Potifar, e disse: Potifar, eu serei libertado por você ou por Deus. Então ele esperou em Deus a resposta sincera, né? Esperou em Deus a resposta sincera. Esperou em Deus o tempo certo para todas as coisas. Então eu venho lhe perguntar nessa noite: você tem esperado o tempo certo de Deus para a sua vida? Você tem esperado o tempo do Senhor para o que Ele tem preparado para você? Irmãos, eu tenho buscado ao Senhor, né? E eu tenho pedido a Deus que Deus venha, né, me ajudar a andar pelos caminhos retos. E eu quero cada dia mais estar diante de Deus, porque o mundo lá fora é um mundo de ilusão, né? O mundo é um mundo de ilusão, então viver de ilusão não é bom. Então eu quero sempre estar vivendo da glória de Deus. Amém? Fica esse direcionamento para vocês, né? Os nossos sonhos que a gente tem, não é bom a gente ficar contando para todo mundo, né? Então guarde os seus sonhos, entendeu? Guarde a sua bênção. Estava acompanhando um profeta aqui, o profeta ele fala sempre que a proteção, ela protege a bênção. Então que sejamos nós a proteger as nossas bênçãos, né? Proteger, não sair por aí falando para todo mundo algo que está para chegar, algo que está vindo. Então vamos esperar em Deus, amém? Que Deus possa nos abençoar. Tenha uma ótima noite, graça e paz.